Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Um feliz sábado. Estão me ouvindo bem aí, Mário? Sim, pastor, estamos ouvindo muito bem. Estão me ouvindo bem, né? Louvado seja Deus. Muito bem, irmãos. Estamos aí, como estamos no dia do Espírito de Profecia, nada melhor do que estudarmos o Espírito de Profecia, né? Isso é uma bênção. Inclusive, eu tenho uma experiência fantástica que nós vivemos há 30 anos atrás aqui em Rômulo Campos, né? Década de 89, 90. Um dos nossos projetos para avivar a igreja de Rômulo Campos, que hoje é uma igreja muito forte aqui na região, talvez a mais forte da região, a igreja lá da minha terra. Um dos nossos projetos era o estudo do Espírito de Profecia. A gente reunia no sábado à noite, todo sábado à noite, para ter um momento de estudar o Espírito de Profecia. Nós estudamos, eu lembro bem que estudamos o Testemunhos Seletos, né? Naquela época, com a igreja, que era uma igreja pequena, um grupinho pequeno. Hoje é uma igreja com mais de 140 membros. E dela já surgiram várias outras igrejas, graças a Deus, né? Louvo ao Senhor por isso. Eu queria só, antes de entrar na mensagem, Mário, lembrar para os irmãos aí, né? Essa semana próxima, agora, nós teremos momentos a sós com Cristo, tanto com Javane como com o pastor Edson, né? Teremos 2 momentos, momentos a sós com Cristo, reunindo um grupo grande de pessoas que estaremos participando mais uma vez desse momento. Então, aqueles que estão no grupo, que ainda não se inscreveram e querem participar, né, você tem essa oportunidade. Você pode entrar em contato com o Javane, ou então no grupo já está o link aí para entrar no grupo da madrugada, ou no grupo do Momentos a Sós, como conosco também, né, o pastor Edson disponibilizou para a gente vagas aí também, e nós teremos a alegria de participar mais uma vez desse Momentos a Sós com Cristo, né? Graças a Deus, eu acho que já escrevemos mais de 50 pessoas aqui da região que vão participar. Maravilha. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei muito feliz também. Tem uma irmã, não lembro quem é a irmã aí, que postou aí um link da sala 57, né? Sala 57, que é um encontro de oração também às 5 da manhã. E eu participei já umas 2 vezes desse momento de oração também. Depois daqui eu entro lá na sala 57. Tivemos lá dia de ter 1.300 pessoas participando, Mário. É muita gente. Muita gente em oração. Louvado seja Deus. Que coisa boa, viu? Que coisa boa. Muita gente mesmo. Envolve o pessoal da Bahia Norte, da Bahia do Sudoeste, até de outros estados. Então tem um grupo muito grande, mais de 1.000 pessoas participando desse encontro de oração às 5 da manhã. Então, louvado seja Deus, Deus está despertando as pessoas realmente para a importância de buscar o poder do Espírito Santo. Isso é todo dia, pastor? Todos os dias. Todos os dias. Inclusive, ontem à noite teve uma vigília, né, do pessoal da sala 57. O pessoal lá de Juazeiro também participa. Encontrei assim vários irmãos, eu vi o senhor lá e tal. O pessoal lá do distrito onde eu trabalhei, lá em Maniçoba, participando. Tem muita gente, pastor Moreira, vários pastores, vários colegas que participam dessa sala. Quem coordena é o pastor Wagner, eu acho que ele é da Bahia do Sudoeste ou Bahia Sul. E assim, é uma turma. A irmã Marisa está dizendo que já participou também aí desse encontro, olha aí. Então, é um encontro de oração, de estudo da palavra, tem estudo da lição da escola sabatina e tem sempre uma pregação, né? Então, assim, louvado seja Deus, porque Deus está levantando pessoas, suscitando pessoas para se preparar e buscar o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Isso está bem perto de acontecer, viu, pastor? Já o Senhor Amém. derramará a chuva para aqueles que estão buscando. Amém, amém. Olha, muita gente aqui dizendo que já participou, né, desse encontro. Muito bem, irmãos, mas vamos lá, estamos aí chegando ao final do livro A Ciência do Bom Viver, não é? Olha, o pastor Edson está dizendo que também já participou dessa sala 57 aí, né? Então é muita gente que participa e sempre vai estar. Eu não sei quem foi que disponibilizou o link aqui para gente, mas teve uma pessoa do grupo aí que eu não lembro quem foi, disponibilizou o link e a gente pode participar, tendo o link lá. Terminando aqui, se quiser dar continuidade na oração, né? Então, mais oração, mais poder, né? Mais poder. Louvado seja Deus. Muito bem. O capítulo de hoje que nós vamos trabalhar tem como título Auxílio na Vida Diária, né? Então, esse é o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje, esse é o capítulo que nós vamos tentar
compartilhar com vocês. E eu queria convidá-los para fecharem os olhos mais uma vez e orar, pedindo a bênção de Deus sobre o estudo da palavra nesta manhã. Graças damos ao teu nome, Senhor, por mais um sábado, por estarmos reunidos em mais uma madrugada para orar, para clamar pelo derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia e para crescer no conhecimento de Cristo através dos escritos sagrados. Estamos estudando aqui, já terminando, o livro Ciência do Bom Viver, com várias orientações nas várias áreas da nossa vida. Oramos para que nos capacite, nos dê poder, a fim de colocarmos em prática aquilo que temos aprendido aqui, tanto do ponto de vista material, físico, emocional e também espiritual. Que o teu santo e bom Espírito continue nos conduzindo e nos ilumine nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Vimos aí eu queria também, lembrei de um outro detalhe aqui, lembrando da propaganda da irmã Giovana no Instagram hoje à tarde, né? 4 horas da tarde vai ter lá live sobre desmistificando o saudável, né? É o tema lá da palestra da irmã Giovana, e já está aí a propaganda no grupo. Vamos participar, né? Tivemos aí a palestra com a irmã Joana também. Nós temos recebido várias orientações a respeito de vida física, emocional, material, alimentação, né? Tivemos aí as palestras sobre alimentação, temos aqui as palestras sobre a questão espiritual, a questão emocional. Então, a gente recebeu, assim, nesse período aqui, várias orientações muito importantes para a nossa vida, para que a gente viva uma vida equilibrada, né? Porque, na verdade, esse é o segredo, temperança é equilíbrio, né? Viver uma vida equilibrada em todas as áreas, né? Eu queria começar o nosso estudo de hoje lendo o texto de João, do Evangelho de João, primeiro capítulo 1, verso 22, né? Verso 22 de 1 João. Ou de 1 João não, do Evangelho de João. O Evangelho de João 1, 22 diz assim: disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Quem é? E o que é que você diz de você mesmo? Essa é uma pergunta que foi feita a João Batista, né? Muitos pensavam que João era o Cristo, e então as autoridades judaicas enviaram representantes lá para perguntar quem era ele. Quem é você? Você é o Cristo? Você é aquele que havia de vir? Então, quem é você? O nosso capítulo começa dizendo o seguinte: há uma eloquência mais poderosa do que a eloquência de meras palavras na tranquila e coerente vida do puro e verdadeiro cristão. O que o homem é tem mais influência do que o que ele diz, né? Então, olha que declaração. O que o homem é tem mais influência do que o que ele diz. Então, muito importante, irmãos, nós sermos coerentes na nossa vida. Aí a irmã White vem dizendo que aqueles guardas que foram enviados a Jesus e não conseguiram prendê-lo, exatamente porque eles disseram assim: ninguém jamais falou como este homem fala, não é? Eles não tiveram, eles ficaram tão absortos, tão envolvidos com as palavras de Jesus, com a autoridade com que Jesus pregava o evangelho, que eles não tiveram coragem de lançar mão de Jesus e prendê-lo. E quando questionados, eles disseram: ninguém jamais falou como este homem. E a irmã White, então, comentando, ela diz assim: mas o segredo estava em que jamais homem algum tinha vivido como ele viveu. Certamente, se a vida de Jesus fosse diferente, ele não falaria como ele falou. Suas palavras traziam consigo força convincente, porque brotavam de um coração puro e santo, cheio de amor e simpatia, benevolência e verdade. É o nosso caráter e experiência que determinam nossa influência sobre o próximo. A fim de convencer os outros acerca do poder da graça de Cristo, devemos ter experimentado o seu poder em nosso próprio coração. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, precisamos ter uma experiência realmente viva com Cristo, não é? Para que sejamos uma influência poderosa no mundo, nas pessoas que nós influenciamos, né? Só por uma fé viva em Cristo como Salvador pessoal é que se torna possível fazer sentir nossa influência no mundo incrédulo.
Se queremos retirar os pecadores da impetuosa corrente, devemos firmar os pés sobre a rocha, Jesus Cristo. Então, ela diz aqui que a marca do cristianismo não é um sinal exterior, né? Não consiste em trazer uma cruz, uma coroa, mas revelar a união que temos com esse Deus. Né? Pela manifestação da transformação do caráter que o mundo é convencido de que Deus enviou Jesus Cristo a ele. Né? Nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que uma vida abnegada. O mais forte argumento, eu quero repetir isso aqui, o mais forte argumento em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Vou repetir. O mais forte argumento em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Então não basta saber amar, nós precisamos saber amar, amar todas as pessoas, inclusive a Bíblia diz que devemos amar os próprios inimigos, mas precisamos ser pessoas amáveis, pessoas que demonstram amor, pessoas que as pessoas percebem que andam com Jesus, ok? Então nós precisamos ter essa experiência em nossa vida. E é interessante que na sequência a irmã White fala do método que Deus usa para nos transformar, o método que Deus usa para nos burilar. Né? E eu queria ler um texto de Isaías, aliás, de Jeremias, capítulo 18, verso 6, né? Onde o profeta fala a respeito do oleiro e do vaso, né? Onde Deus manda que ele vá à casa do oleiro e ele vai à casa do oleiro. E aqui no verso 6 ele diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, essa outra parte do capítulo vem falando sobre a maneira, o método que Deus usa para nos aperfeiçoar, para nos burilar, para nos refinar. E ela diz que o método dele são as provas, são as dificuldades, as provações que passamos. Muitos que sinceramente consagram a vida ao serviço de Deus ficam surpresos e desiludidos ao encontrar-se como nunca rodeados de obstáculos e assediados por provas e perplexidades. Então as pessoas, quando começam a ter muita provação, muita dificuldade, ficam espantadas. Mas Pedro já dizia: não estranheis a prova que se levanta entre vós, não é? Pedro já estava avisando para a gente que viriam as provas que a gente não deveria estranhar, não é? E muitos, como Israel no passado, eles perguntam: se Deus nos conduz, por que nos sucedem todas essas coisas? E ela diz assim: é justamente porque Deus nos conduz que estas coisas lhe sucedem. As provas e obstáculos são os métodos de disciplina escolhidos pelo Senhor e as condições de bom êxito que nos apresentam. Então, essas provas, essas dificuldades, essas perseguições é que fazem com que nós cresçamos, né? Eu lembro que alguém pediu a um pastor para orar: pastor, ore para que Deus aquiete essas crianças aqui, né? Para que Deus me dê paciência e essas crianças se comportem. E ele disse assim: mas irmã, se as crianças se comportarem, para que a senhora vai precisar de paciência? Não é? As crianças são assim exatamente para que desenvolva paciência, para a senhora desenvolver paciência. Né? Então, Deus cria as condições. Deus colocou estas pessoas em diferentes situações e variadas circunstâncias, a fim de que possam descobrir em seu caráter defeitos que a eles próprios estavam ocultos. Dar-lhes oportunidade de corrigirem tais defeitos e se tornarem aptos para o servir. Permite, por vezes, que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejam purificados. Queridos, a irmã White diz que Deus nos coloca nessas situações diferentes, em circunstâncias diferentes, para que o nosso caráter seja provado e para que nós descobramos defeitos que, às vezes, nem nós tínhamos percebido que tínhamos. Somente quando colocados em situação de prova é que nós vamos descobrir algumas fraquezas que nós temos, né? Do contrário, nós não descobriríamos. Então, Deus permite que venham essas provas, essas tentações, essas dificuldades. É o método de Deus. Para quê? Para nos purificar. Não é? E ela diz mais, ela diz que o fato de Deus nos permitir essas provas mostra que existe alguma coisa valiosa em nós. Por quê? Porque ninguém purifica aquilo que não tem valor. Né? O que é purificado é aquilo que tem coisa boa.
Se nada visse em nós que pudesse glorificar seu nome, não desperdiçaria tempo em nos depurar. O ferreiro põe o ferro e o aço no fogo a fim de provar de que qualidade são os metais. O Senhor permite que seus eleitos sejam postos na fornalha da aflição, para lhes provar a têmpera e ver se podem ser formados para a sua obra. Né? Então, assim como nós vimos Jeremias falando do barro e do oleiro, né? Então, nós somos como barro nas mãos do oleiro, né? Ela diz, e como o barro está nas mãos do oleiro, assim estamos nós em suas mãos. Então, Deus está nos moldando, está nos preparando para nos colocar no lugar de honra. E eu fiz a citação de Pedro, 1 Pedro 4, 12, 13. Pedro diz assim, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Eu me lembro do irmão Cândido João Duarte, é um baluarte da igreja, né, com mais de 80 anos, acho que tem quase 80 anos de adventismo, foi batizado, acho que adolescente, ainda com 13 anos, está com 90 anos agora em outubro, o irmão Cândido. Ele é o fundador da igreja aqui na região de Rômulo Campos, da minha terra. É uma bênção de Deus esse irmão. E o irmão Cândido dizia o seguinte, você quer saber quem é o cristão? Pisa no pé dele. Porque todo mundo é bom quando é bem tratado. Todo mundo é bom em circunstâncias boas. Agora, você quer saber quem é de fato o crente, o cristão? Pisa no calo dele, pisa no pé dele. Então, as provações é que revelam de que tipo nós somos. Eu me lembro do exemplo a respeito disso, são as tempestades, né? Você só conhece o fundo do rio no dia de tempestade, porque aí é que sobe o que está lá embaixo. Né? Quando a água é revirada, aí o que está embaixo sobe. Muitas vezes você vê uma pessoa bonitinha, arrumadinha, aquela polida e tal, mas é porque nunca mexeram com ela. No dia que você mexe, aí você sabe quem realmente é a pessoa. No momento da prova, todo mundo é bom quando é bem tratado, irmãos. Agora, na hora que você é maltratado, na hora que você é fustigado, na hora que você é futucado, aí sim a gente vai descobrir quem realmente nós somos, o que somos, quem somos. Né? E é interessante, ouvi um sermão sobre Jesus, aliás, um sermão lendo, eu acho que naquele livro O Incomparável Jesus, do pastor Amin Rodô. Né? Então ele fala que Satanás tentou Jesus de todas as formas, ele bateu, fustigou de tudo quanto é jeito, mas o que saiu de Cristo só foi amor. Né? Jesus, ele foi perturbado, foi abusado, foi, sabe, de todas as formas, mas a única coisa que saía de Cristo era amor, misericórdia, perdão, era isso que saía. Por que era isso que saía dele? Porque era isso que tinha dentro dele. Né? Era isso que tinha dentro, isso que estava no seu interior. Ok? Então nós precisamos entender isso. Ela cita aqui até a ilustração de um pássaro, né? Ela diz que quando você pega um passarinho e coloca ele exposto a vários sons e tendo a visão de tudo que está ao seu redor, ele aprende um pedaço de um canto aqui, um pedaço de um canto ali e tal, mas nunca pega uma melodia correta. Mas quando você pega esse pássaro, eu me lembro bem que eu já criei pássaros quando eu não conhecia o evangelho, eu criava passarinho, e os criadores de curió naquele tempo, eu lembro que eles cobriam, né, curió de azulão, cobriam a gaiola do pássaro com um pano preto para o passarinho não ter a visão do exterior, principalmente nas mudas, né? E quando eles queriam ensinar o canto para afinar o canto, de vez em quando eu assisto vídeos sobre criadores de pássaros aqui no Brasil. Nós temos alguns criadores autorizados pelo IBAMA que criam pássaros aí. E eles fazem esse método, eles colocam a capa sobre a gaiola do passarinho e bota o canto, eles gravam o canto perfeito lá, o canto que ele quer que o passarinho desenvolva, e o passarinho só ouve aquilo. Ele não tem a atenção desviada para outra coisa. E assim eles aperfeiçoam o canto dos pássaros. E ela diz assim, que Deus, ele tem um canto, assim que Deus procede com seus filhos, ele tem um canto para nos ensinar. E quando houvermos aprendido no meio das sombras da aflição, poderemos cantá-lo para sempre. Ela diz que o pássaro não esquece, né? Depois que o pássaro aprende aquele canto perfeito, ele não esquece mais. E ela diz aqui que assim Deus faz conosco. Ele tem um canto para nos ensinar.
E esse canto ele nos ensina na sombra da aflição, nas dificuldades, né? Lembram lá que nós vamos cantar o canto do Cordeiro, de Moisés e do Cordeiro, né? Um canto que só esse povo vai saber, o povo que passar pela grande tribulação, né? É o canto da experiência de sofrimento e de dor que vai passar este povo. Então, queridos, nós precisamos entender que quando passamos pelo sofrimento, que Deus seja glorificado, é para a glória de Deus que nós passamos por isso. Não é? Uma outra coisa que ela fala aqui é sobre o tipo de trabalho que nós desenvolvemos. Ela fala da grandeza da humildade, né? Como é importante nós nos submetermos a Deus. Lembremos-nos de que nosso trabalho, ainda que não tenhamos escolhido, deve ser aceito como tendo sido escolhido por Deus para nós. Seja ele agradável ou não, temos obrigações de cumprir o dever que se nos apresenta. Como é importante nós glorificarmos a Deus naquilo para o que Deus nos chamou, naquilo onde Deus nos colocou. Porque mesmo que você não tenha escolhido assim, mas se foi, Deus permitiu, não é, que chegasse a você essa missão, essa função para você, você deve fazer o seu melhor. Né? O sábio Salomão diz lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, tudo quanto vier das tuas mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, ou seja, faça o seu melhor, glorifique a Deus. Lembro que li outro dia um texto, não sei se foi da irmã White mesmo, onde o autor, a pessoa dizia assim, se você é lixeiro, você é o gari, você é o varredor de rua, varra de tal maneira as ruas da sua cidade que elas brilhem, torne as ruas de sua cidade as ruas mais brilhantes, não é? Para que Deus seja glorificado através de você. Quando as pessoas passarem a olhar e disserem, rapaz, os gari daqui são bons, olha, esse gari daqui é de primeira, o camarada trabalha bem. Então, a gente deve fazer o melhor, né? Por quê? Porque nós não conhecemos os planos de Deus. A Bíblia diz em Jeremias 29:11 que Deus é que sabe dos planos que ele tem para nós, não é? Deus é que sabe para dar aquele fim que nós desejamos. Então, Deus tem grandes planos para nós, mas é na fidelidade das coisas pequenas que nós nos preparamos para as coisas grandes. Ela diz assim: mas de uma coisa podemos estar certos, é de que Deus abençoará e empregará no serviço de sua causa aqueles que sinceramente se consagram à sua glória com tudo o que possuem. Nossos planos são com frequência frustrados a fim de que sejam cumpridos os planos de Deus a nosso respeito. Então, muitas vezes, Deus muda, não é? E eu me lembro que Deus já mudou meus planos. Quantas vezes Deus já mudou as coisas na minha vida para que o nome dele seja glorificado, diz aqui. Mesmo quando chamados a abandonar coisas boas em si mesmas, podemos estar seguros de que Deus está assim preparando algum bem maior. Irmãos, Deus nunca nos priva de algo que seja bom para nós. Nós precisamos aprender a confiar nos planos de Deus. Não é? Coerência na nossa vida, submissão à vontade do Senhor, fidelidade, permitir-se ser moldado pelo oleiro e ser fiel naquilo que Deus nos colocou. Procurar agir com fidelidade em todas as coisas. Né? Mesmo quando Deus nos chamar para deixar alguma coisa que não é ruim em si mesmo, mas se Deus está nos chamando, devemos ser fiéis em ouvir a voz de Deus. Devemos considerar como sagrado cada dever, ainda que humilde, porque faz parte do serviço de Deus. Nossa oração de cada dia deve ser: Senhor, ajuda-me a fazer o melhor que possa. Ensina-me a fazer melhor trabalho. Dá-me energia e ânimo. Faze que eu manifeste na minha vida o amoroso serviço do Salvador. E ela então chama atenção para o exemplo de Moisés, que Moisés foi lá, não é? Preparado no Egito, na corte do faraó, mas que Deus o tirou de lá, levou para o deserto, não é? Para ensiná-lo ali. Moisés imaginava que ele libertaria o povo de Israel da escravidão egípcia pela força das armas, com a sua capacidade aprendida lá na casa de Faraó. Mas Deus mostrou para Moisés que os planos deles eram diferentes, né? O método de Deus era diferente. Moisés não ia usar as armas, bem que ele tentou, né? Quando matou o egípcio lá, pensando que pela violência resolveria. E Deus tira Moisés do Egito, leva-o para o deserto e por 40 anos Moisés cuida de ovelhas ali do deserto. E ela diz assim, olha, conduzindo seus rebanhos pelas montanhas selvagens e pelos verdes pastos dos vales, aprendeu a fé,
a mansidão, a paciência, humildade e abnegação. Aprendeu a cuidar dos fracos, tratar dos doentes, procurar os transviados, suportar os turbulentos, vigiar os cordeiros e alimentar os velhos e frágeis. Nessa obra, Moisés era atraído para mais perto do bom pastor, tornava-se intimamente unido ao Santo de Israel. Não projetou mais fazer uma grande obra, procurava fielmente cumprir, como sob o olhar de Deus, a obra a ele confiada. Eu acho interessante isso aqui, quando ela diz que ele aprendeu a cuidar dos fracos, tratar dos doentes. E é verdade, irmãos. Sabe, muitas vezes nós pensamos em fazer a obra de Deus com a nossa capacidade, olhamos para a nossa habilitação, mas Deus quer nos ensinar que na obra dele, a coisa mais importante é o relacionamento com ele, é a dependência dele. Não é? É ele que nos capacita, ele é que nos prepara para cumprir a missão que ele nos chamou, para que possamos testemunhar. E é interessante, depois de passar por 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, Deus chama Moisés para a missão mais importante da sua vida, ser o salvador do seu povo. Olha que privilégio, semelhante a Cristo, assim como Jesus foi enviado ao nosso mundo para nos salvar da escravidão do pecado, Moisés foi enviado ao Egito para libertar o povo de Deus da escravidão de Faraó. Não é? Então, é o profeta mais importante do Velho Testamento. E talvez, depois de Jesus, a figura mais importante da Bíblia foi Moisés, o líder mais importante. Então, nós precisamos entender que o Senhor está conduzindo a nossa vida e precisamos nos submeter a Ele. A Bíblia diz que depois de Moisés, não se levantou profeta igual a ele, a quem o Senhor conheceu face a face. Olha o privilégio de Moisés. Né? Assim como Cristo, Moisés, quando se encontrava com Deus, seu rosto brilhava, né? O rosto de Moisés brilhava com a glória de Deus. Mas Moisés se submeteu a Deus. E é interessante que a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais manso da terra. O Moisés, transformado, né? Que era aquele homem bruto, violento, agora era o homem mais manso da terra. Então, devemos entender, Deus tem uma obra na nossa vida, ele tem uma obra para nós. Mas a nossa obra será realizada quando nos submetemos a ele, nos humilhamos diante da potente mão de Deus e deixamos que Deus nos conduza, que Deus nos conduza. Não se preocupe se as pessoas não vão perceber. Ela chama atenção disso, que alguns reclamam porque a sua obra não aparece, porque as pessoas não dão valor. Né? A gente, às vezes, ouve na igreja algumas reclamações de pessoas que dizem assim, a gente faz, mas ninguém reconhece. Irmãos, não devemos buscar reconhecimento humano. Quando estamos engajados na obra do Senhor, nós devemos fazer o nosso melhor e nunca esperar o reconhecimento das pessoas, porque Deus é quem dará o galardão a cada um. Os que têm a impressão de que seu trabalho não é apreciado e que desejam uma posição de maior responsabilidade, considerem que nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outra exalta. Está no Salmo 75, 6 e 7. Né? Então, cada homem tem o seu lugar no plano eterno do céu. Ocuparmos esse lugar depende de nossa fidelidade em cooperar com Deus. Nunca alimenteis a impressão de que não sois estimados como deveríeis, que os vossos esforços não são apreciados e que o vosso trabalho é demasiado penoso. A lembrança de que Jesus sofreu por nós reduz ao silêncio todo pensamento de murmuração. Somos tratados melhor do que foi o nosso Senhor. O Senhor não dá lugar na sua obra aos que têm maior desejo de alcançar a coroa do que de transportar a cruz. Olha que texto forte. Não dá lugar na obra do Senhor aos que têm maior desejo de alcançar a coroa do que de transportar a cruz. A única promessa que Jesus fez foi essa. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome o quê? A sua coroa? Não, tome a sua cruz. Tome a sua cruz e me siga. Não é? Deus ele diz aqui, deseja homens que pensem mais em cumprir o dever do que em receber recompensas. Homens que sejam mais amantes dos princípios do que da promoção. Então, esses que são humildes, que fazem o seu trabalho diante de Deus com toda a dedicação, esses que são valiosos aos olhos de Deus. Não é? Deus está procurando homens e mulheres que sejam dependentes dele, que se coloquem nas mãos dele e que deixem ser usados por ele.
Ela diz assim: da mesma sorte hoje, enquanto o humilde trabalhador, por Deus, cumpre seu trabalho, os anjos de Deus estão ao seu lado, ouvindo suas palavras, notando o modo como seu trabalho é feito, para ver se podem ser confiadas às suas mãos responsabilidades mais amplas. Não é pelas riquezas, educação ou posição que Deus avalia os homens. Avalia-os pela sua pureza de intenção e formosura de caráter. Aqui ela está comparando com os pastores lá que guardavam os rebanhos lá em Belém e que foram visitados por anjos para avisar o nascimento do Salvador. Para ser grande no reino de Deus, é preciso ser como uma criancinha, em humildade, simplicidade de fé e pureza de amor. Entre todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a comunhão com Cristo em seus sofrimentos é o que traz maior peso de esperança e mais elevada honra. Nem Enoque, que foi trasladado ao céu, nem Elias, que subiu num carro de fogo, foram maiores nem mais honrados do que João Batista, que pereceu sozinho num cárcere. Né? Jesus disse que João Batista, ninguém foi maior. Pastor Edson não está ouvindo. Está ouvindo agora? Está ouvindo agora, pastor? Está ouvindo, Mário? Estão me ouvindo bem? Pastor Edson disse que não está ouvindo. Estamos ouvindo bem, pastor Robson. Deve ser, okay, ele deve... Tranquilo. Internet dele. Algum problema lá, porque... Muito bem. Então, veja, participar com Cristo nos sofrimentos, este é o maior prêmio, este é o maior privilégio. Louvado seja Deus, não é? Porque Deus nos dá a oportunidade de participar no sofrimento de Cristo. Paulo diz assim: a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Não há maior alegria do que essa. Quando Cristo chamou os discípulos, ele não ofereceu nenhuma perspectiva sedutora nesta vida. Não lhes fez promessa de ganho, nem de honras mundanas, e eles, por sua vez, nada estipularam quanto ao que haviam de receber. Jesus disse: segue-me, e simplesmente abandonaram tudo e o seguiram. Depois o Senhor fez promessas. Depois o Senhor disse que receberiam 100 vezes mais nesta terra e depois a vida eterna. Mas quando Cristo chamou, não lhes prometeu nada mais, nada menos do que a cruz. Não é? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quando ele mandou, ele diz assim: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Lucas 22, 35. Então Deus hoje está chamando para a sua obra homens e mulheres, como chamou também os discípulos. Se fizermos de Deus a nossa força, teremos clara percepção do dever e aspirações desinteressadas. Nossa existência será movida por um nobre ideal que nos levantará acima dos motivos sórdidos. E Deus sempre proverá aquilo que nós necessitamos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, diz a palavra de Deus. As preocupações contínuas esgotam as forças da vida. Nosso Senhor deseja que se liberte deste jugo de escravidão. Convida-os a aceitar o seu jugo, dizendo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para cada dificuldade, já tem preparado um alívio. Nosso Pai Celeste tem 1000 maneiras de nos ver as necessidades das quais nada sabemos. Os que aceitam como princípio dar lugar supremo ao serviço de Deus verão desvanecidas as perplexidades e terão caminho plano diante de si. Aqui está a certeza que temos. Deus está nos chamando para uma grande obra. Mas lembre-se, a primeira coisa que ela fala nesse capítulo: é mais importante o que você é do que o que você diz. Então, que sejamos cristãos de verdade. Que enfrentemos as provas com altivez, com confiança, porque sabendo que essas provas servem para nos preparar o caráter, para nos refinar como ouro refinado no fogo, para refinar o nosso caráter, para nos preparar para sermos cidadãos dos céus e para testemunharmos poderosamente de Cristo. Não existe trabalho de menor valor na obra de Deus. Todo trabalho é importante. Não se preocupe com reconhecimento humano. Se preocupe em estar com a sua consciência tranquila diante de Deus, que você tem feito o seu melhor. O Senhor está vendo, não é? O Senhor que vê em secreto, disse Jesus, ele te recompensará. E não se preocupe, não fique preocupado com as coisas, porque Deus que te colocou na obra, ele há de prover tudo o que é necessário para que você cumpra esta obra.
tão somente seja dependente de Deus e busque fazer com fidelidade tudo aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Hoje nós estamos no sábado. Muitos de nós vamos pregar, outros vão dirigir escola sabatina, vamos estar desempenhando nossas funções no ministério que Deus nos deu e também na missão ao sairmos para pregar o Evangelho. Que nós possamos dar o nosso melhor, que nós possamos depender de Deus, nos colocar nas mãos do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo nos usar. Que a nossa consagração leve a outros essa certeza da salvação em Cristo, que o nosso testemunho seja poderoso para que as nossas palavras alcancem os corações. Que o nosso desejo seja depender inteiramente de Deus e saber que Ele está cuidando de nós, continuemos confiando nele e que Ele nos use para a sua glória, para o seu louvor e para a salvação de muitas almas. Que Papai do Céu nos abençoe e nos ajude em nossa jornada. Amém. Amém, pastor. Maravilha, maravilha. Deus seja louvado. O senhor estava falando aí, pastor, eu estava aqui viajando no tempo. Eu me lembro, pastor, de uma experiência que eu vivi lá na Missão Sergipe Alagoas. Era Missão Sergipe Alagoas. O pastor Elias. Não sei se o seu... Elias Pedrosa? Elias Pedrosa. Sim, conheço. Jubilado hoje. O jubilado, exatamente. E nós estávamos numa cidade que só não tinha a presença da igreja. E nós fomos designados para fazer evangelismo lá. E eu era um evangelista. E quando nós chegamos lá, passamos por alguma dificuldade, e éramos 3, né, com as esposas, e começou a faltar as coisas. Aí nós oramos, né, falamos, pedimos a Deus, Senhor, está faltando algumas coisas aqui, está faltando isso. E fizemos a nossa prece e falamos assim, ó Senhor, está nas tuas mãos, nós vamos continuar a obra. Pastor, quando nós voltamos do campo, amigo, o que chegou de coisa lá em casa, na onde nós estávamos. Rapaz, pastor, foi um negócio assim incrível. Até hoje eu me emociono quando eu lembro disso. Quando você sabe fazer a obra de Deus, amigo, vá tranquilo. Deus vai prover todos os meios para que a obra avance. O seu filho não vai faltar nada, não falta não, pastor. Eu já vivi isso na pele várias vezes, momentos assim marcantes na minha vida. Eu não sei, pastor, se o senhor já viveu um momento assim de reclamar de Deus. Já viveu assim, pastor? O senhor está reclamando? Já viveu assim? Nosso Pai é maravilhoso, assim, né? Mas, olha, pastor, Deus age assim de forma incrível. Quando nós voltamos do campo, tinha tudo que nós precisávamos. Nós passamos 15 dias com tudo aquilo que nós ganhamos, sem gastar R$1. R$1. Louvado seja Deus. Deus provê todas as coisas. Pastorzão, muito obrigado. Deus seja louvado. Vamos cantar o nosso hino de encerramento. Logo depois, as suas considerações, pastor. Queremos te pedir, Senhor, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, teu poder, que me dá do alto, teu poder, pra vencer o mal, e teu poder está nossa esperança, concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, o teu poder está nossa esperança, concede
poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Concede o teu poder. É tão bom que dá vontade de cantar de novo, né, Juliana? Verdade. Deus seja louvado. Amigos, eu tenho aqui a relação já do Intercessores de hoje, tá bom? Fique atento, seu nome pode estar aqui nessa relação. Você vai estar orando. Aqueles que estiverem na hora da escola sabatina, 10 horas, 11 horas, não se preocupe. Se você não puder orar nesse momento, você pode fazer sua oração após, tá bom? Amanhã, pastor Robson, quem vai estar aqui orando conosco, os 4 que estarão orando, vai ser a irmã de Lúcia, o irmão Lúcio, a irmã Neia e a irmã Solange. Esses são os 4 que estarão orando aqui. A oração inicial, a chuva, o pedido e mais uma oração intermediária. Lembre-se que sempre, queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai agir por cada um de nós. Pastor Robson, suas considerações finais, amigo, e a sua oração. Ok, meu querido. Eu queria só terminar aqui a minha consideração final lendo o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, e o verso 9, bem conhecido de todos nós, né? Falamos aqui sobre ser é mais importante do que ter. E ele diz assim, olha, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Isso é o que Deus diz de nós, é isso que somos. Nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vivamos à altura desse chamado, vivamos à altura dessa escolha do Senhor. E que Deus seja honrado realmente, que nós possamos manifestar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe e nos use para a sua glória e louvor. Amém. Vamos orar? Vamos sim. Olha, o pastor Edson está convidando a gente aí para o momento, né? O momento do ID, com o pastor Jefferson daqui a pouco, ok? Vamos orar. Ok. Querido Deus, nosso Pai, louvamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que privilégio, Senhor, termos sido chamados por ti, sermos chamados de teus filhos, sermos propriedade peculiar, exclusiva do Senhor. Louvado seja o teu nome, porque nos escolheste, Senhor. Obrigado, meu Pai. Nada merecemos. O que somos nós? Menos do que nada, diz a tua palavra. Vermezinho de Jacó, ó Pai querido. E o Senhor nos tirou das trevas para a tua luz e nos colocou na posição de teus filhos, de herdeiros do reino celestial. Louvado e exaltado seja o teu nome. Não temos palavras, Senhor, para expressar a nossa gratidão por isso. E enquanto estivermos aqui nesta terra, terra de lutas, terra do grande conflito, que o Senhor nos use como teus soldados, como teus testemunhos, como teus instrumentos, para que possamos compartilhar desse privilégio e desta bênção com aqueles que nos cercam. Pai, que realmente sejamos purificados, burilados, moldados pelo oleiro mor, e que assim sejamos reflexos do caráter de Cristo para o mundo que nos cerca. Que todos, ao olharem para nós, possam ver a tua imagem refletida em nós, e que assim sejam atraídos para Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos dá a tua bênção, Senhor. E nesse sábado, nos use nas diversas atividades que teremos, que nós sejamos teus instrumentos mais uma vez para compartilhar a tua salvação. Toma em tuas mãos cada um dos teus filhinhos que estamos aqui conectados. Nos abençoe neste dia, abençoe nossos familiares, toma nas mãos as nossas necessidades, nos dá a certeza de que o Senhor está cuidando de nós e que nada vai nos faltar, nada que necessitamos vai nos faltar e que nada nos alcançará a não ser aquilo que seja para nosso supremo bem. Fica conosco, Senhor, abençoa todo o teu povo, nos dá a tua bênção também na reunião do ID e nas reuniões que teremos neste dia para a glória do teu nome. Nós te suplicamos, agradecidos, no nome de Jesus, o nosso Salvador.
Amém, Senhor. Amém. Pastorzão Robson